Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início ao nosso terceiro módulo da disciplina de Administração Aplicada à Enfermagem e hoje, esse módulo, nós vamos trabalhar a divisão de trabalho em enfermagem, né? Esse é um dos pilares da organização do serviço de saúde. Ela possibilita que as atividades sejam distribuídas entre os diferentes profissionais da área de enfermagem, né, membros da equipe, conforme suas competências, e garantir assim com isso uma maior eficiência e eficácia na prática do cuidado, né. Quais são os fundamentos teóricos da divisão do trabalho, né? Então, já na administração clássica, como a gente falou no módulo anterior, de Taylor e Fowle, né, que defende a especialização das funções, né, e a hierarquia de forma que aumenta a produtividade. Então, se utiliza então da junção dessas duas teorias, né, de estudo da administração clássica de Taylor e Fowle, né, que vai pensar então na hierarquia e vai pensar também na especialização das funções, cada um na sua especialidade e tendo uma hierarquia dentro dos processos de cuidado. Então essa lógica foi adaptada na enfermagem. A gente adaptou essas teorias, né, para distribuir responsabilidades entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, e aí sim garantir uma eficácia e eficiência na prática do cuidado, né. A divisão de trabalho em enfermagem no Brasil, a equipe é composta então, qual é a nossa categoria? Ela é composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, né, lembrando que auxiliares ele não é um curso que existe mais, então os auxiliares são os que já estavam formados, então não vai formar mais ninguém, nós vamos ter, conforme estabelecidas, e cada categoria tem as suas atribuições conforme a lei do exercício profissional, a lei 7.498 de 86, né, que é regulamentada pelo nosso Conselho Federal de Enfermagem, tá? E aí, o enfermeiro ele tem um papel gerencial dentro desse processo, né? Não só gerencial, assistencial também, mas nós temos a função gerencial, e essa de maior complexidade. Na assistência é a maior complexidade. O técnico atua nas atividades de média complexidade e o auxiliar nas de simples complexidade, né? Os modelos aí de divisão de trabalho, o modelo funcional, né? O modo como o trabalho de enfermagem é organizado impacta diretamente na eficiência operacional, a satisfação da equipe e, crucialmente, na integralidade do cuidado, né? Então, entre os vários formatos de organização, o modelo funcional é historicamente o mais predominante, né? A ação direta com os princípios da administração científica Frederick Taylor, né? Que vai trabalhar nessa lógica. O modelo funcional é a lógica de especialização de tarefas, né? Taylor, então, como a gente falou lá no primeiro módulo, ele vai pensar na especialização e divisão de tarefas, ok? Então, exemplo, administração de todos os medicamentos, 1 ou 2 técnicos de enfermagem. Então, eu determino quem são os profissionais que vão fazer aquilo. Na vacina, eu vou botar um vacinador específico que vai colocar, né? No curativo, um profissional, um técnico de enfermagem no curativo. E planejamento e supervisão, um enfermeiro-chefe e um gestor, vai ser o enfermeiro que vai coordenar isso. Então, aqui eu estou dividindo em especialidades e hierarquização do processo. Quais são as vantagens, né? O principal atrativo do modelo funcional reside na capacidade de otimizar o tempo e aumentar a produtividade, porque cada um vai fazer a sua questão, tá? Especialização e rapidez, então eu tenho domínio sobre aquela minha prática e eu vou conseguir fazer mais com melhor qualidade, porque eu trabalho sempre com aquela mesma questão, né? Economia de tempo, né? E movimento, melhor aproveitamento pessoal, porque as pessoas o técnico que vai trabalhar em curativo, ele vai se aprofundar mais naquilo, então ele vai conseguir ter um estudo melhor específico para aquela área. Quando essa pessoa roda por vários lugares, ela tem que ter um conhecimento muito mais amplo, né? E o melhor aproveitamento do pessoal, né? Alocar profissionais, porque eu consigo alocar profissionais com menos experiência e mais simples e rotineiras e com mais experiência em uma coisa mais específica, que ele tem maior conhecimento. Quais são os desafios críticos? É o prejuízo de integridade e humanização, né? Quando eu divido o trabalho, eu estou fragmentando o trabalho. Então, eu não estou trabalhando na integralidade do processo de cuidado, porque eu vou dentro dessa lógica meio de um modelo
fordista, né, que é a divisão do trabalho. Cada um vai fazer sua função, então eu me especializo tanto naquela área que eu deixo de olhar o contexto por todo. Então, quando eu sou um profissional do curativo, eu perco de olhar o sujeito que, além de uma ferida, ele é um sujeito que está ali presente comigo. A dificuldade de comunicação com múltiplos executores em um único planejador supervisor, né, a chance de falhar a comunicação ela é grande, aumenta. Então, como exemplo, um profissional que administra um medicamento pode não ser o mesmo que percebeu a mudança de estado de humor, porque ele vai só aplicar medicamento, ele não vai acompanhar essa pessoa continuamente. E a desumanização da assistência, como eu falei antes. Isso vai gerar também uma baixa satisfação do trabalhador, tá? Então, em resumo, o modelo funcional é um legado que busca eficiência mecânica, né, da administração, mas pouco humanística, né? Então, ela perde essa questão da humanização do cuidado integral, que é o que o SUS preconiza hoje como foco, né? O cuidado integral ao sujeito. O modelo por paciente, em contraste direto com a fragmentação do modelo, é um modelo por paciente, também chamado de cuidado integral, né? Cuidado integral, porque aí eu estou olhando aquele cuidado da pessoa. Então, eu vou ser o mesmo que vai fazer o curativo, o mesmo que vai trocar o técnico de enfermagem que vai trocar fralda, que vai dar banho, né? Eu sou responsável pelo sujeito, né? E que é o que a gente mais usa hoje na prática dos hospitais, principalmente, né? Então, a equipe divide por leitos, né? Então, cada técnico é responsável por tantos leitos, tantos quartos, e aí ele vai cuidar daquela pessoa integralmente, tá? E aí o indivíduo ele vira o centro do processo de cuidado. O modelo paciente, a integralidade do cuidado, o modelo, ele resgata o princípio fundamental da enfermagem, que é a visão holística, né, e a relação direta com o indivíduo assistido. Exemplo, né, e aí, como eu já falei, o exemplo de cuidado, que a gente vai cuidar de todo aquele sujeito e a gente divide e na prática a gente vê isso muito claro. As vantagens é um vínculo, então se eu cuido da pessoa no meu plantão, 12 horas que eu vou estar ali, eu vou ter um vínculo maior com aquele sujeito. E a humanização, né, que vai ter um processo mais humanizado do cuidado e não tão mecânico, né, relacionado, tá? O vínculo terapêutico e a continuidade do cuidado, porque ele vai continuar comigo naquele processo, então é o contato constante, exclusivo, então eu vou dar medicação, eu vou fazer o curativo, eu vou ajudar no banho, eu vou acompanhar, né, no processo de uma sonda e assim por diante em todos os processos de cuidado. A integralidade na assistência é uma visão completa, então eu não olho um indivíduo em parte, eu vou olhar ele no contexto geral, né? Então ele é um sujeito, ele não é parte, tá? A responsabilidade e satisfação profissional também, o profissional se sente mais responsável, né? E valorizado porque ele cuida do sujeito, né? Então, quando nós nos formamos na área da saúde, o nosso foco é o cuidado à pessoa, ao sujeito. E quando a gente divide a pessoa em partes, eu deixo de ver o contexto geral. Então, o cuidado integral, ele dá muito mais satisfação para a pessoa, né? E a comunicação eficaz no plantão, né? Então, na troca de plantão eu vou passar o caso, eu conheço o caso, então eu conheço todo o processo, tá? Quais são os desafios críticos? Sobrecarga e risco de fadiga também, né? Porque aí eu tenho cuidado todo, então tem uma sobrecarga de trabalho dentro desse processo, tá? O risco de burnout, né? O burnout, tá? A inflexibilidade e desigualdade da carga também, e o custo operacional do uso pessoal, tá? E dependência da qualificação individual, porque o profissional ele vai ter que estar mais qualificado. Quando ele cuida só de um parte curativa, ele se aprofunda naquilo, mas quando ele cuida integral, eu vou ter que ter um olhar para um todo. Então, tem que ter um conhecimento mais amplo no processo de cuidado. Então, esse modelo do paciente representa a vitória da humanização, é o foco da humanização do cuidado, tá? Porque ele não vai olhar, não vai mecanizar o trabalho, ele vai olhar o cuidado integral e isso vai exigir um dimensionamento pessoal bem adequado, porque também se eu tenho uma sobrecarga de número de profissionais menores, né, pequena quantidade de profissionais para o número de usuários, eu vou sobrecarregar esses profissionais no processo de cuidado. O trabalho de equipe é o terceiro modelo, o modelo de trabalho em equipe é o cuidado em equipe, que aí representa uma evolução administrativa que busca equilibrar a eficiência dos modelos funcionais, né? Ele reconhece a complexidade da assistência e saúde moderna e necessidade da colaboração entre os diferentes profissionais de saúde. Tá? Ele é um modelo centrado na equipe, a força e a colaboração interdisciplinar. E aí a gente vai falar de equipe multiprofissional com foco no trabalho inter para transdisciplinariedade, né? Que é a troca de conhecimento
para que a gente possa dar um cuidado mais efetivo, tá? E aí a gente pode pensar, qual é o papel central do enfermeiro nesse processo? Liderança e coordenação, né? Nós temos um papel importante no processo da divisão do trabalho, que é a questão de liderança e coordenação. Quando o enfermeiro consegue ter essa liderança, tá, e coordenação, o trabalho da equipe se torna muito mais fluido e muito mais coletivo e cooperativo, né, entre um ajudando o outro, tá? Então, coordenador da interdisciplinariedade, nós somos coordenador da equipe interdisciplinar, gestor de recursos e pessoas, né, e promotor do cuidado humanizado. Quais são os desafios, né? As vantagens são quais? Integralidade e eficiência, visão holística, modelo por paciente e eficiência de visão de leis. Quais os desafios e críticas, né? Dependência da liderança. O sucesso depende muito de quem está no processo de liderança, tá? Então, se o líder consegue trabalhar com essa equipe vai rodar muito mais fluida. Se ele não consegue, a equipe vai ficar truncada nesse processo. A otimização de habilidades permite que cada membro da equipe atue em seu nível de competência, né? E o risco é de fragmentação. Se a comunicação falhar, a assistência pode regredir para um modelo funcional também, tá? Melhor suporte, oferece o melhor suporte emocional e técnico aos membros da equipe, promovendo porque um vai ajudar o outro, então tem uma questão de suporte profissional, e conflitos interpessoais pode ocasionar o trabalho mais amarrado nesse processo. Qual é o impacto da qualidade na assistência e segurança do paciente, né? Então, a forma como o trabalho é dividido influencia, né, diretamente na qualidade de assistência do cuidado ao paciente. Então, um modelo mal estruturado pode gerar danos ao paciente, um modelo bem organizado, bem coletivo, vai gerar um impacto de melhora, tá? Certo, gente? Muito obrigado. Acabamos mais um módulo.